Oi, gente, graça e a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto: o que fazer quando tudo à nossa volta parece que está dando errado. Mas antes disso eu quero pedir você que dê o seu like aí onde está essa mãozinha, clica aí. E também onde está escrito aí embaixo do vídeo, dá uma olhadinha aí para baixo. Inscrever-se, clica aí, tá bom? Eu quero agradecer a você que sempre tira um tempinho para assistir o vídeo e também, sabe, tem uma turminha que sempre vai lá, comenta, sempre interage aqui com o canal, é muito importante, ajuda bastante, tá bom? Porque o canal, como vocês sabem, tem pouco tempo, tá crescendo aos pouquinhos, eu preciso muito da ajuda de vocês para que venha alcançar mais pessoas, tá bom? Então, gente, o que fazer quando tudo à nossa volta parece, sabe, que nada dá certo, que tudo está dando errado? A palavra de Deus não fala que no momento em que a gente recebe Jesus como Salvador, estaremos livres de problemas. Não, a palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que no mundo teremos aflições, sim, passaremos por problemas, sim, passaremos por coisas, sabe, que é aquilo que a gente não quer que aconteça, passaremos por lutas, sabe, provações, situações contrárias àquilo que nós queríamos viver. A palavra de Deus deixa claro, deixa uma dica para que a gente não venha perder um ânimo em meio às provações, em meio às dificuldades, porque no momento em que a gente perde o ânimo, a gente perde a esperança, a gente perde a alegria, a gente perde a vontade de lutar. E no momento em que a gente perde a esperança, a gente perde também a fé. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso o Senhor Jesus falou tão importante que a gente não venha perder o ânimo, porque no momento que a gente perde a alegria, a gente perde a nossa força, a gente fica muitas vezes abatido. Então a palavra de Deus fala de um homem que ele lutou contra a esperança, um homem que não se baseou naquilo que ele estava vendo, embora parecia que tudo, sabe, à sua volta estava contrário àquilo que ele estava acreditando. E essa pessoa é Abraão. Então podemos tirar muitas coisas assim da vida de Abraão, das dicas de como a gente pode proceder, de como a gente pode agir no meio de uma situação desfavorável, no meio de uma situação que a gente não queria estar vivenciando. Mas também as lutas, as provações servem muitas vezes de aprendizado para a nossa vida, porque não é Deus que coloca, sabe, lutas, sabe, situações difíceis para a nossa vida, mas Deus transforma a maldição em bênção. Aquilo que a gente está passando, Ele faz com que aquilo que a gente esteja passando lá na frente seja favorável, sabe, lá na frente contribua para que a gente venha crescer, para que a gente venha, sabe, adquirir mais fé, para que a gente venha se fortalecer, renovar nossas forças, mudança de mente, muitas vezes mudança também de caráter também. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a história de Abraão, esse homem que foi considerado, sabe, um gigante na fé, porque Abraão decidiu crer em Deus, independente das circunstâncias, ao contrário. E a palavra de Deus diz assim, Romanos 4,16, assim: portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu,
o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso, ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como um morto, ou quando lembrou-se que Sara não podia ter filhos, sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. Assim a fé encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Então, gente, podemos tirar aqui disso aqui que eu acabei de ler, o que está escrito na palavra de Deus sobre a história, sobre a fé de Abraão, algumas dicas de como nós podemos agir quando tudo parece que está dando errado, quando tudo está dando errado na nossa vida, assim na nossa ótica, na nossa visão humana. Então, Abraão, uma dica é que Abraão creu em Deus. Independente do que estava acontecendo ao seu redor, independente das circunstâncias mostrarem ao contrário, Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. Ele estava também certíssimo. Ele não estava somente certo, ele estava também certíssimo que o Deus que tinha prometido também era poderoso para cumprir. E outra coisa também que Abraão ele não duvidou por incredulidade. Ele se fortaleceu louvando a Deus, dando glória a Deus. Outra coisa também que podemos tirar é que ele teve esperança. Ele não deixou em nenhum momento a esperança, dele acabar. Embora ele não recebeu a promessa de um dia para o outro, ele não recebeu, os seus planos, os sonhos que ele tinha, as promessas que o Senhor tinha feito para ele de um dia para o outro. Se passaram vários e vários anos, porém ele manteve a sua esperança. E uma das coisas que ele usou, para regar, para fortalecer, para não deixar que a sua esperança acabasse, foi ele dar glória a Deus. Abraão, ele foi trazendo na memória dele que o Deus que tinha prometido para ele era poderoso para cumprir. Ele lutava contra a esperança, porque a esperança dizia para ele que não tinha como ele ter esperança. A ótica, a visão humana dizia para ele que era impossível. Os anos estavam mostrando para ele que o tempo já estava passando. Ele olhava para o seu corpo, mostrava que não tinha como mais. Ele olhava, para a Sara, via que ela já não tinha mais idade mais para, gerar filho. Mas ele não atentou para essas coisas. Ele não prestou atenção, embora ele estava vendo tudo isso que estava acontecendo diante dos olhos dele. Tudo parecia que estava dando errado, mas ele não atentou para essas coisas. Ele não deixou com que essas coisas, minasse a fé dele. Ele permaneceu crendo que o Deus dele era poderoso para cumprir as suas promessas. E uma das coisas onde nós cristãos acabamos, desfalecendo, quando tem o momento da espera. Porque muitas vezes, ou todos nós queremos as coisas assim na mesma hora, de imediato. E é uma batalha espiritual quando a gente chega nessa posição de esperar no Senhor. Esperar, porque no momento em que nós entregamos as circunstâncias, adversas, entregamos também aqueles problemas na mão do Senhor. Só esse fato de esperar, muitas vezes a gente entra numa situação de, não ter paciência para esperar.
sabe, entra muitas vezes em conflito, porque é uma batalha espiritual, no momento em que a gente passa por esse período, sabe, da espera. Muitos fazem como Abraão, que podemos pegar essa dica aí de Abraão, porque ele também passou por um momento muito grande que era a espera. Ele passou por anos, sabe, acreditando a cada dia, não atentando para as coisas, lutando contra a esperança, crendo em Deus. Ele soube esperar, dando glória a Deus, trazendo à memória aquilo que trazia esperança para ele. E o que trazia esperança para ele é a fé, é crer, sabe, confessar a palavra, confessar que ele estava certíssimo, que Deus que tinha prometido era poderoso para cumprir as suas promessas. Ele estava também certíssimo nesse momento da espera, que o Deus que tinha prometido era poderoso para dar vida aos seus sonhos, era poderoso para realizar infinitamente mais de tudo aquilo que ele pedia, de tudo aquilo que ele desejava no seu coração. E simplesmente ele decidiu, sabe, entregar, mas entregar sem ficar puxando. E muitas vezes é o que nós fazemos, nós entregamos para o Senhor, mas não largamos, ficamos, sabe, sempre remoendo aquilo, sempre, sabe, colocando aquilo, sabe, colocando dúvida no nosso coração. Essa é a situação que muitos crentes, sabe, caem nessa situação de não saber esperar. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tem um versículo também, além desse, que eu amo muito, que no Salmo 23, eu passei por muitas circunstâncias adversas, e como eu reguei a minha fé, como eu nutri, sabe, a esperança, muitas vezes confessando esse versículo, que certamente a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão a minha família em todos os dias da nossa vida. Às vezes é necessário, sabe, tapar o ouvido. Às vezes é necessário tapar os nossos olhos, porque muitas vezes as circunstâncias vêm contra a gente. Por isso a palavra de Deus menciona que Abraão creu contra a esperança, porque a esperança, como eu já falei, dizia, não tem como mais. Por que você tem esperança? O tempo já passou muito tempo, desiste. Não tem como, não tem jeito mais. Muitas vezes a gente cai nessa situação, mas a palavra de Deus também diz que aqueles que confiam no Senhor, sabe, não temem as más notícias. Então, como a gente pode fazer? Como o que fazer quando tudo à nossa volta parece que está dando errado? Crer somente. A palavra de Deus diz que ele falou, Abraão estava certíssimo. Abraão recusou a atentar para as coisas que estavam mostrando para ele, coisas ao contrário do que ele queria viver. Ele não atentou, ele não prestou atenção, ele se recusou a se inclinar, sabe, para aquilo que estava mais fácil, que seria desistir de crer. Ele simplesmente permaneceu. E tem um versículo que também fala assim, que uma coisa que a gente tem que colocar, sabe? Se você já tiver feito tudo, se você já entregou, se você já orou ao Senhor, esse versículo se encaixa exatamente o que nós precisamos fazer quando tudo à nossa volta diz, sabe, que não está dando nada certo. A palavra de Deus fala assim: por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então a gente tem que se apegar na promessa de Deus, se apegar, sabe, com os sonhos que você entregou na mão de Deus, se apegar, sabe, com aquilo que, sabe, que arde no seu coração, sabe, se apegar com tudo aquilo, sabe, das suas orações, que todas as vezes que você lançou para o Senhor seus pedidos de oração, se
se apegar com mais firmeza nas verdades que você está ouvindo. Sabe, se apega com mais firmeza na verdade que é a palavra de Deus, que Deus nunca te desampara. Se apega com essa verdade, sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se apega com essa verdade que, ainda que a mãe se esquecesse do filho, o teu Deus nunca, nunca te esquece de você. Se apega com a verdade que o teu Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se apega com a verdade que Ele suprirá todas as suas necessidades segundo a sua riqueza, e em glória Ele sempre vai estar contigo. Se apega, mas é com mais firmeza, como Abraão falou. Abraão estava não certo, ele estava certíssimo que Deus era poderoso para cumprir aquilo que Ele tinha prometido para ele. Então, gente, é isso. Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo.